Olá, estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje vamos falar sobre o aniversário de 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dados do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente revelam que ainda há uma grande violência contra crianças e adolescentes, é endêmica a questão e é ainda um grande desafio para o legislador e para a sociedade civil. Estão conosco aqui, para muita honra do programa, o Dr. Márcio Oliveira, que é da Promotoria de Atos Infracionais da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, e a mestra em Educação e psicopedagoga, já conhecida do programa, a doutora Jane Haddad, que vão nos explicar como está a aplicação e como nós podemos aferir o resultado deste estatuto. É um grande prazer recebê-los aqui. O prazer é todo nosso, né? Cumprimentar todos que acompanham a TV Canção Nova e o seu programa. É realmente muito oportuno, né, poder falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, neste momento em que completa 25 anos de vigência. E é hora de realmente renovar as avaliações, né, a respeito de como a sociedade tem entendido e aplicado o Estatuto, de como a sociedade brasileira tem cuidado de suas crianças, de seus adolescentes, de seus jovens. É sempre muito importante a sociedade estar sendo trazida cada vez mais para esse debate. É isso mesmo. Doutor Márcio, o senhor que é um membro do Ministério Público, como afirmei aqui na abertura do nosso programa, o senhor é responsável pela Promotoria de Atos Infracionais da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. Em primeiro lugar, qual o papel do Ministério Público perante crianças e adolescentes? Eu realmente trabalho na Promotoria da Infância e Juventude especializada em adolescentes em conflito com a Lei Penal em Belo Horizonte, juntamente com mais 9 colegas promotores aqui na capital. E o trabalho do Ministério Público na defesa dos direitos da criança e do adolescente é um trabalho muito amplo, né? Ele passa por uma atuação especializada, muito voltada para a legislação especial, principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é uma atuação também que ocorre nos processos de natureza civil, nos processos que tratam das causas referentes a direito de família, a direito de sucessões, ou todo e qualquer processo judicial em que haja, de algum modo, o interesse de uma criança ou de um adolescente, assim entendida a pessoa até 18 anos de idade, né, sempre haverá a participação do Ministério Público, seja como um fiscal, um guardião dos interesses de crianças e adolescentes, seja como um promotor mesmo da defesa de direitos coletivos e difusos e mesmo direitos individuais indisponíveis de crianças e adolescentes através da atuação especializada. Então, tudo que diz respeito a direitos fundamentais de crianças e adolescentes é obrigação do Ministério Público estar atuando para defender. E esses direitos fundamentais, né, eles estão muito bem resumidos no artigo 227 da Constituição Federal, que praticamente resume, né, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, né, e que confere à família, à sociedade como um todo e ao poder público a obrigação de zelar com absoluta prioridade pelos direitos das crianças e adolescentes, e esses direitos fundamentais são o direito à vida, o direito à educação, o direito à convivência familiar, o direito à convivência comunitária saudável, à profissionalização, ao esporte, à cultura e ao lazer, e o direito de ser protegido de toda forma de violência, crueldade e opressão. Então, esse dispositivo, pela primeira vez, uma Constituição trouxe, né, contemplou esses direitos fundamentais para crianças e adolescentes no Brasil e trazendo com absoluta prioridade, né, para que a sociedade, a família, os pais, né, e, em última instância, quando a sociedade e a família falham, que o poder público possa ter políticas eficazes para proteger as novas gerações. Pois é. Doutora Jane, nós estamos vendo aí a preocupação do legislador brasileiro que colocou na Constituição Federal os direitos da criança e do adolescente, e a senhora que na prática trabalha com isso. Como é que os pais brasileiros cuidam dos seus filhos e como é a eficácia dessa norma na vida real ali? Pois é, né? Eu acho que a gente não pode desconsiderar nessa leitura toda ganhos, com certeza, mas tem uma questão que é essa mudança da família mesmo.
não é? A inserção da mulher no mercado de trabalho, isso tira a mulher desses cuidados básicos dessa criança. Eu até vinha conversando ali fora com o doutor Márcio, essa questão, né, de dados estatísticos da violência que ocorre dentro de casa. Então, assim, não necessariamente que uma coisa vai levar a outra, como a gente estava falando, mas eu fico pensando essa questão dos direitos, elas atreladas também nos deveres, na educação básica dessa família. Porque o que a gente vê? Há uma falta, né, ou ainda são poucas políticas públicas que realmente contemplam essas crianças, que contemplam essa família também, a base, independente da configuração da família, porque não é porque os casais se separaram, recasaram, que muda, muito pelo contrário, eu vejo padrastos, madrastas, fazendo muitas vezes papel de mãe, de pai. A questão é, onde que está essa essência da violência? Quando esse jovem chega ali na frente, né, a passar por uma correção, enfim, aonde que nós adultos fechamos olhos? Onde, doutor Márcio, o senhor que é promotor de justiça e certamente tem muita experiência ao cuidar dos seus casos? Olha, eu trataria essa questão não do ponto de vista do direito, né? Eu acho que essa questão passa muito do ponto de vista mesmo da relação familiar, do afeto, do amor, né? Da consciência da obrigação de cuidar bem, né, dos filhos dentro de casa, de educar, de prover, né, as necessidades básicas, mas principalmente do amor, né? Então, esse fenômeno da violência contra a criança e adolescente, principalmente da violência intrafamiliar, talvez passe muito por questões mesmo de saúde mental, né? Como é que está a saúde dessa família, a saúde desse pai, a saúde dessa mãe, que tipo de criação essa pessoa teve, que tipo de violência ela recebeu na formação dela, ou ela presenciou na formação dela, e que ela acaba reproduzindo com os próprios filhos, né? E a doutora Jane com certeza pode falar disso muito melhor que eu, né? Mas realmente não se explica isso pelo direito. Né? Nós vamos ter que explicar isso pela psicologia, pela psicanálise, pela neurologia, nós vamos ter que buscar, né, uma ciência que nos ajude a entender isso e principalmente que nos ajude de alguma forma a tratar isso de maneira cada vez mais adequada, né? Algo que nós ainda não sabemos, né, atender, né, talvez com a eficiência desejável, né? Que se busca isso, a doutora Jane com certeza é uma estudiosa, né, que deve estar buscando isso também, mas muito difícil de ser resolvido. Doutora Jane, uma pessoa, uma família, pai, mãe ou os próprios pais que praticam uma violência contra os filhos, será que elas têm consciência do prejuízo que elas irão causar ao filho? Geralmente não, né? Quando o Dr. Márcio coloca essa questão da saúde mental, eu tenho acreditado e cada vez comprovado mais que se eu recebo na minha primeira infância surras, eu entendo aquilo como amor, eu bato. É uma coisa muito interessante na saúde mental, isso vem sendo tecido, né? Quer dizer, é uma coisa, se eu te bato, você numa primeira infância, você vai entender aquilo como uma forma de amor, entre aspas, mas e eu não sei se essa família tem muito essa consciência, eu não sei se essa violência, ela toma essa dimensão. Agora, eu acredito uma coisa, quando o Dr. Márcio fala da questão que eu não vou explicar isso pelo direito, eu concordo. Agora, eu acredito que essas áreas todas, hoje, elas têm que conversar mais. Elas têm que ter uma interlocução. Eu, na minha área, preciso conhecer essa linha de pensamento do direito, né, de como que a Constituição é entendida. E acredito que, assim, quando eu trabalho no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu defendo que isso tem que ser trabalhado desde as primeiras aprendizagens na escola e na família, trabalhar essas questões também com a família. Eu poderia fazer um pequeno complemento, né? Agora do ponto de vista do direito. Nós tivemos no ano passado a promulgação da Lei 13.010 de 2014, a chamada Lei da Palmada, né? Que trouxe uma alteração no artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer, né, de uma forma muito clara, que nenhuma criança pode ser tratada com
violência ou de forma arrogante ou humilhada, a pretexto de ser educada, né? E esse dispositivo que proíbe, né, o tratamento ou castigo violento à criança, né, a pretexto de educar, essa norma se dirige não apenas aos pais ou responsáveis, se dirige também a educadores, não só de escolas, de estabelecimentos educacionais tradicionais, mas também de estabelecimentos socioeducativos, que trabalham com adolescentes em conflito com lei penal, né, os adolescentes infratores, enfim, de aplicação muito ampla. E as medidas que esta lei prevê para os agressores são atendimento psiquiátrico, ou a nível de saúde mental, frequentar cursos de orientação, advertências, etc. Então, são medidas que o Estatuto prevê, né, introduzidas por uma lei recente, que é a Lei 13.010, de 2014, para esses agressores. Então, nós temos, do ponto de vista da Justiça Especializada da Infância e da Juventude, nós já tínhamos medidas, já desde sempre no Estatuto, né, desde quando foi promulgado, no artigo 101, e no artigo 129, que são medidas destinadas aos pais, né, essas medidas de tratamento, de orientação, de apoio, através de programas de atendimento psicossocial, sempre existiram. Né? Essa Lei 13.010, ela veio, de certa forma, detalhar um pouco mais isso, mas nós já tínhamos isso desde sempre. É uma abordagem da legislação e do Estatuto, talvez bem mais eficiente do que se fôssemos trabalhar apenas sobre a ótica da punição ou da repressão. Certamente. Né? E aí já é uma interlocução entre o direito e a própria psicologia, com certeza, não é isso? Com certeza. Exatamente. Doutora Jane, nós vamos para o próximo bloco, mas eu gostaria que você tentasse, se for possível, deixar uma mensagem para aquela pessoa que, quando criança, foi surrada ou foi vítima de violência e que hoje faz isso com seus filhos. O que você diria para essa pessoa, em rápidas palavras? Eu diria que é primeiro para ela trabalhar o amor interno, né? Essa coisa de se perdoar e buscar ajuda, porque nem sempre isso ela vai conseguir sozinha. As marcas estão ali, né? Veio a casquinha, a cicatriz, mas a marca está ali. Buscar ajuda, trabalhar isso para que ela possa ser melhor, né? Uma pessoa mais ali, presença, mais amor. Eu acredito que a gente tem sempre que buscar ajuda. Ok. Nós vamos para um próximo bloco. Voltamos já já. Fique conosco.